E agora a gente recomeça a lição da autenticidade com um texto da doutora Elizabeth. Nem sempre é fácil descobrir quem autenticamente somos. Como muitos de vocês sabem, sou uma das trigêmeas da minha mãe. Naquela época, os gêmeos eram vestidos da mesma maneira, ganhavam os mesmos brinquedos, participavam das mesmas atividades e assim por diante. As pessoas não nos tratavam como indivíduos, e sim como um conjunto. Por melhor que fosse o nosso desempenho individual na escola, logo aprendi que quer eu me esforçasse, quer não, sempre tiraríamos a nota intermediária, C. Uma de nós podia ter tirado a nota máxima, a outra a pior possível, F, mas os professores sempre nos confundiam, de modo que era mais seguro dar a nós três a nota C. Às vezes, quando eu sentava no colo do meu pai, sentia que ele não sabia ao certo quem eu era. Vocês conseguem imaginar o que isso faz com a identidade de uma criança? Hoje em dia, sabemos como é importante reconhecer o indivíduo, aceitar cada pessoa como única e diferente. Atualmente, os pais lidam com seus filhos gêmeos de outra forma. Ser trigêmea deu início à minha busca de autenticidade. Sempre tentei ser eu mesma, mesmo quando essas escolhas não eram estimuladas ou aplaudidas. Por causa dessa busca intensa, desenvolvi uma tendência para reconhecer pessoas autênticas. Eu chamo isso de farejar alguém com todos os sentidos para verificar se uma pessoa é verdadeira ou não. Aprendi a farejar as pessoas quando as conheço. Se as sinto autênticas, emito um sinal para que se aproximem. Caso contrário, sinalizo para que se afastem. Quando trabalhamos com os que estão à beira da morte, desenvolvemos um olfato aguçado para a autenticidade. Houve momentos na minha vida em que a falta de autenticidade das pessoas que me cercavam não era tão evidente, e outros em que era absolutamente óbvia. Por exemplo, as pessoas frequentemente querem parecer boazinhas, levando-me de carro para minhas palestras ou empurrando minha cadeira de rodas até o palco. Mas depois frequentemente desaparecem e tenho problemas para voltar para casa. Compreendi nessas situações que eu estava apenas sendo usada para inflar o ego delas. Se fossem realmente pessoas boas e não estivessem apenas representando esse papel, iriam tomar as medidas necessárias para que eu chegasse bem em casa. Quase todos nós desempenhamos muitos papéis durante a vida. Aprendemos a trocar de papel, mas o importante é tomar consciência das atitudes que assumimos em cada um dos papéis que desempenhamos. Cônjuge, pai, mãe, patrão, pessoa legal, rebelde, etc. E descobrir as atitudes que nos favorecem e as que nos prejudicam. É como descascar as camadas de uma cebola. E assim como acontece quando descascamos a cebola, é uma tarefa capaz de provocar algumas lágrimas. Pode ser doloroso, por exemplo, reconhecer nossos aspectos negativos. Como já dissemos, cada um de nós é potencialmente qualquer coisa, de Gandhi a Hitler. A maioria rejeita a ideia de poder ser Hitler, mas todos nós temos um lado negativo ou um potencial para negatividade. Negar esse fato é a coisa mais perigosa que podemos fazer. Fico preocupada quando alguém nega completamente o seu possível lado sombrio, insistindo que é incapaz de pensar ou agir de um modo fortemente negativo. Reconhecer que temos a capacidade de ser negativos é fundamental. Depois de reconhecer, podemos trabalhar a negatividade e nos livrar dela, ou pelo menos controlar suas manifestações. À medida que aprendemos as nossas lições, frequentemente despimos camadas dos papéis que representamos para descobrir aquilo que não nos faz felizes. Não estou falando da nossa essência, mas de fachadas de que não nos dávamos conta. Se você se aflige por não ser super agradável, abandone essa aflição e procure ser o mais agradável possível, sabendo que em alguns momentos será menos agradável. É impossível ser extraordinariamente afável
em todos os momentos da vida. Muitas vezes precisamos viver uma situação extrema, uma explosão de agressividade para progredirmos, pois nessas situações nos damos conta da negatividade que existe em nós e escolhemos transformá-la. Falo por experiência própria, eu me empenho em desenvolver uma atitude interior de compaixão que me faça tratar os outros com compreensão e solidariedade, mas preciso estar sempre combatendo o meu temperamento impulsivo. Mais difícil ainda é renunciar aos mecanismos de defesa que nos ajudaram a sobreviver na infância, porque quando esses mecanismos deixam de ser necessários, eles podem se voltar contra nós e nos prejudicar. Certa mulher aprendeu quando criança a se isolar do pai alcoólatra. Ela sabia que o melhor que tinha a fazer era afastar-se dele quando a situação se tornava agressiva. Este era o único recurso que a menina de 6 anos encontrava para se defender do pai agressivo. Este recurso a ajudou a sobreviver a uma infância difícil, mas persistiu na sua vida adulta, levando-a a retrair-se e afastar-se das pessoas, defendendo-se de uma agressão muitas vezes imaginária. As ferramentas que não funcionam mais precisam ser descartadas. Temos que agradecer o que fizeram por nós em determinado momento e desapegar-nos delas. Muitas vezes é preciso chorar por uma parte da vida que nunca existirá. Essa mulher tinha que chorar a infância feliz que nunca teve. Às vezes recebemos uma grande quantidade de papéis e os assumimos sem compreender que eles têm um custo. Em um determinado ponto, o custo torna-se elevado demais para ser suportado. Muitas mulheres só vão descobrir na meia-idade que desempenharam o papel de eterna mãezona e conciliadora da família. Elas não negam a importância do papel que desempenharam, mas constatam que foram longe demais e muitas vezes se deixaram explorar. Sem perceber o que estava acontecendo, assumiram a responsabilidade de promover a felicidade de seus pais e irmãos. Solucionaram todas as brigas, emprestaram dinheiro e chegaram a sustentar alguns familiares. Em um determinado ponto, elas descobrem que podem ser boas pessoas sem ter que garantir a felicidade de todo mundo. A realidade é que nem todos os relacionamentos dão certo e divergências de desapontamentos são inevitáveis. Se você se sentir responsável por corrigir todos os problemas, pagará um preço muito alto, porque essa é uma tarefa impossível. Como você vai reagir ao seu novo eu? Você talvez chegue à conclusão de que o papel que desempenhava era um fardo. Que bom que não me sinto mais responsável pela felicidade de todo mundo. Você talvez chegue à conclusão de que estava enganando os outros. Eu estava manipulando todo mundo. Minha bondade e generosidade eram apenas uma tentativa de fazer com que as pessoas gostassem de mim e dominá-las. Você talvez chegue à conclusão de que é feliz e amável sendo autenticamente o que é. Você talvez descubra que suas ações tinham origem no medo. Medo de não ser uma pessoa boa. Medo de não ir para o céu. Medo de que não gostassem de você. Você talvez chegue à conclusão de que estava usando o papel para ganhar troféus. E isso lhe custava um enorme esforço. Eu sempre achei que me tornaria aquela pessoa que todos amariam e admirariam, mas sou apenas um ser humano como todo mundo e agora sou feliz assim. Você talvez chegue à conclusão de que os outros têm recursos para enfrentar seus próprios problemas e de que crescerão nesse processo. Você talvez chegue à conclusão de que precisa que as outras pessoas sejam fracas para se sentir forte. Você talvez chegue à conclusão de que, ao tratar das falhas e deficiências dos outros, você evita enfrentar as suas próprias falhas. Todas as pessoas têm partes mais sombrias em sua personalidade. Não se trata das grandes qualidades ou dos grandes defeitos.
mas daqueles aspectos que frequentemente escondemos de nós mesmos e negamos. O preconceituoso, o discriminador, o que gosta de falar mal dos outros, aquele que se faz de vítima ou de mártir para explorar os outros. Essas são as partes mais cinzentas do nosso eu. É preciso reconhecê-las e admiti-las sem nos culparmos ou censurarmos por elas, pois fazem parte da natureza humana. Insisto no que já foi dito, não podemos trabalhar a negatividade profunda se não admitirmos nossos aspectos sombrios. É só aceitando-os e trabalhando neles que poderemos assumir o nosso eu completo. Muito provavelmente não será fácil abandonar os papéis, pois eles lhe conferiram identidade durante bastante tempo. É um processo árduo que exige dedicação constante, mas você conquistará grande alegria e paz por ser mais genuinamente você. Não se esqueça, embora tenhamos a tendência de nos definir em função das nossas circunstâncias externas, somos muito mais do que elas. Se o dia está ótimo, céu azul, a bolsa de valores em alta, o carro limpo e reluzente e o boletim das crianças excelente, tudo corre às mil maravilhas e nos sentimos pessoas magníficas. Caso contrário, achamos que não valemos nada. Avançamos levados pela maré dos eventos, alguns controláveis, outros não, mas a nossa essência verdadeira permanece a mesma em qualquer circunstância. Ela não é definida por esse mundo, nem pelos nossos papéis. Todos eles são ilusões, mitos que não nos são úteis. Debaixo das nossas circunstâncias e de todas as situações vividas, existe uma grande pessoa. Encontramos a nossa verdadeira identidade e grandeza renunciando a todas as ilusões de identidades para descobrir o nosso verdadeiro eu. Frequentemente nos definimos em função dos outros. Se os outros estão de mau humor, ficamos deprimidos. Se acham que estamos errados, nos colocamos na defensiva. Se nos aplaudem, nos sentimos realizados, mas se nos censuram, nos sentimos desprezíveis. No entanto, nosso verdadeiro eu não depende das reações externas. Somos totais, completos e temos valor exatamente como somos. Ricos ou pobres, velhos ou jovens, vencedores ou vencidos, começando e terminando um relacionamento, quer estejamos no início ou no final da vida, no auge da fama ou nas profundezas do desespero. Somos sempre pessoas além das circunstâncias. Você é o que você é, e não a sua doença, não o que você faz. A vida tem a ver com o que somos e não com o que fazemos. Agora tem um textinho do David Kistler. Perguntei a uma mulher que estava à beira da morte: quem é você? E ela respondeu: em todos os papéis que desempenhei na vida, eu me sentia muito comum, igual a tantas pessoas, e eu me perguntava o que faz a minha vida ser diferente da dos outros. Durante a minha doença, descobri claramente que eu sou uma pessoa única. Nenhuma outra pessoa viu ou experimentou o mundo exatamente da mesma maneira que eu. E ninguém jamais o verá como eu. Desde o início até o fim dos tempos, nunca haverá um outro eu igual a mim. Essa afirmação é tão verdadeira para você quanto era para aquela mulher. Ninguém jamais experimentou o mundo exatamente como você, com a sua história particular e a forma como os eventos aconteceram em sua vida. Você é um ser absolutamente único. Descubra quem você realmente é, para começar a celebrar a sua condição única. Muitas pessoas entram em uma grave crise quando compreendem que não sabem quem realmente são. Tentar conhecer a si mesmos pela primeira vez é uma tarefa assustadora. Elas percebem que sempre reagiram baseadas nas expectativas dos outros e se sentem inseguras quando se trata de descobrir como seu eu autêntico reagirá. Quando as pessoas recebem diagnósticos que ameaçam a vida, talvez pela primeira vez, elas sintam a necessidade de entender quem são.
Nesse momento, elas se perguntam quem está morrendo. E, em geral, se dão conta de que uma parte nossa não morre, continua, sempre existiu. Quando a doença nos derruba, deixamos de ser o banqueiro, o viajante, o médico ou o técnico, o que nos leva a fazer a nós mesmos essa importante pergunta: se eu não sou essas coisas, então quem sou eu? É nas experiências realizadas conscientemente que descobrimos quem somos de forma autêntica e verificamos o que queremos e não queremos fazer. Quando o nosso objetivo é impressionar os outros, deixamos de enxergar o valor que existe em nós. É impressionante descobrir como vivemos muito mais em função do que deveríamos fazer do que queremos fazer, porque o objetivo de todas as nossas ações e experiências deve ser alcançar paz e alegria, seja no emprego, com os amigos que escolhemos, seja com as roupas que vestimos e assim por diante. De vez em quando, procure ceder a um desejo que você normalmente reprimiria e experimente fazer uma coisa nova ou algo que você considere esquisito. É uma boa forma de aprender a respeito de quem você é. Ou então, pergunte-se o que você faria se ninguém estivesse olhando. Se pudesse fazer qualquer coisa que quisesse, sem que houvesse consequências, o que você faria? Sua resposta a essa pergunta revela muitas coisas a seu respeito, ou pelo menos a respeito do que está impedindo você de realizar o seu desejo. Sua resposta pode conter uma lição que você precisa trabalhar para descobrir a sua essência.